Glórias a Deus. Vamos fazer a iniciativa, né, do último dia da Conferência Bíblica da Família. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 28. E hoje nós falaremos a terceira parte, que é a função dos filhos. Né? A primeira nós falamos a função do homem, do marido, do pai, a função da mulher, da esposa, da adjuntora, e hoje falaremos dos filhos, que esses são a herança do Senhor. Amém? Capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 em diante, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. A partir de agora eu peço a sua maior atenção. Verso 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares. As aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, e agora conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai-vos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Somente até aqui, encurva sua cabeça, vamos orar mais um momento. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade de encerramento dessa conferência. Pedimos, Deus, que nesse momento de palavra nós possamos abrir o nosso entendimento e mudar algumas percepções a respeito dos filhos, das crianças, o que cada filho representa para as suas famílias, conforme aquilo que o Senhor planejou. Deus, que esse texto lido seja como trilho para a nossa pregação de hoje,
Que o Senhor possa abençoar, ungir essas palavras, que penetrem em cada coração e venha surtir fruto para a sua glória. No nome de Jesus, irmãos, pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Se você for contar do verso 1 até o verso de número 28, mais ou menos umas 10 vezes você vai se deparar com a seguinte frase: conforme a sua espécie ou conforme a sua semelhança. Você vai ver mais ou menos entre 10 vezes aparecer essa expressão: conforme a sua espécie e conforme a sua semelhança. Nós estamos falando, né, o primeiro dia da conferência falamos sobre o homem, o segundo sobre a mulher. E agora nós vamos falar sobre o fruto desse relacionamento. Você percebeu que no texto Deus criou tudo. Deus fez tudo na matriz. Criou as árvores, criou os mares e colocou lá os seus animais. E qual foi a ordem de Deus? Produzam conforme a sua espécie. As árvores vão dar frutos. E esses frutos vão continuar a contribuir para aquela espécie de árvore. Amém? Você pega o pé de manga, ele vai dar lá a sua fruta, a sua semente, que vai ser plantada e vai dar de novo sequência àquele pé de manga, que por sua vez vai gerar frutos e assim vai dar a sequência ao mesmo fruto. Você pega os animais da mesma forma. Quando chega na parte do homem, Deus cria esse homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, a família real de Deus sendo representada na terra, conforme a imagem e a semelhança do Senhor. Amém? Então, quando nós falamos de família, de homem e mulher, e lembre-se que aqui nós estamos falando antes da queda do homem, é o homem sendo personificado na pessoa do Senhor. A imagem do Senhor. Quando Deus cria o homem, ele cria a sua própria imagem, a sua própria semelhança. É difícil a gente falar de religião sem você ter um parâmetro. Nós não conseguimos ir além daquilo que um dia o nosso olho viu. Por isso que a fé, por vezes, ela é difícil de ser contemplada. Por quê? Ela é a firmeza de algo que não vemos. E nós, quando olhamos para a religião e falamos de cristianismo, de qualquer religião que seja, você sempre vai materializar algo. Sempre vai pensar a partir de um ponto de partida. Então, quando alguém olhava para o homem, ou quando esse homem era visto na pessoa de Adão antes da queda, qual era a personificação? De Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Um homem puro, amém? Um homem sem pecado, isso antes da queda. Agora, nós entramos nesse caminho e por ele nós vamos partir. Do verso 28, Deus diz: e Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O que é isso? É como se Deus tivesse criado tudo e desse ordem ao homem: agora você vai produzir conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Lembre-se e pense dessa forma: se nós partíssemos e não entrasse o pecado no mundo, seríamos a matriz de Adão ainda. Amém? O homem de Adão, sendo multiplicado, chegaria talvez até nós. Agora, esse homem cai. E nós somos agora uma nova criatura em quem? No Senhor. Então, cada homem e cada mulher, desses que nós falamos nas conferências passadas, homens e mulheres regeneradas, famílias firmes, famílias fiéis, famílias cristãs, famílias que verdadeiramente se converteram ao Senhor. Qual é a função dessas famílias agora? Gerar frutos conforme essa imagem, a imagem do Senhor. Então, todo filho que é entregue, toda prole que é feita a partir de um casal, ela vem do Senhor para dar o quê? A continuidade de uma espécie. Irmão, não se espante, não. Eu sei que você já pensou sobre isso. O fruto, ele não cai longe da árvore. Você já leu isso em algum lugar? Alguém já falou isso para você? Não tem como você, por vezes, ver um filho que é criado num lar totalmente destruído, totalmente complicado,
totalmente sem princípios, essa pessoa se tornar alguém diferente do que ela foi. Quer ver um exemplo? Você pega ali o menino que viu o pai sendo usuário de alguma droga, né? Ou o pai sendo viciado em alguma bebida, ou o pai fazendo coisas que não deveria fazer. No crescimento daquele menino, o que ele viu? Ele só viu exemplos ruins. O que aquele pai está criando? Ele está criando um filho conforme a sua imagem e a sua semelhança. Lembre-se disso, o ensino, a palavra, o exemplo, ele vai doutrinar muito mais do que qualquer palavra dita. Não, Jesus disse assim, sobre os que se assentam na cadeira de Moisés, sobre quem que ele se referia? Aos doutores da lei. Aos doutores da lei, aos fariseus da época. Ouçam o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem. Não deem crédito para a conduta deles, mas escutem o que eles estão dizendo. Por quê? Porque eles estão ensinando aquilo que eu quero. Mas não ajam como eles estão agindo. Hoje, cada pai e cada mãe, cada pessoa que se constitui família, eles têm sobre si uma bênção de Deus, que é o quê? A geração futura. Essa geração futura que, particularmente, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não sei o que vai ser dessas crianças no dia de amanhã. Né? A gente até brincou aqui, né, que nós podemos criar homens aqui, nem que seja em cativeiro, homens de Deus, mulheres de Deus, porque os irmãos têm acompanhado como é que está o mundo aí fora? Os jovens de hoje, como é que eles estão, como eles são frágeis, como eles são casquinha de ovo. Não pode falar nada para ele, não pode falar nada para a menina, eu vou denunciar você no conselho tutelar. Eu vou chamar a tia da escola, vai vir aqui em casa. Você não pode corrigir, você me agrediu. E não sei o quê. Né? A professora que tem contato com isso aí, não é assim? Não podemos falar nada, porque tudo é o estatuto da criança e do adolescente. A criança de 10, 12 anos, ela já tem como decidir o que ela quer no futuro. Ela manda, ela governa. Por quê? Foi dado voz para uma criança ainda em formação. Foi dado voz para um ser que ainda está sendo formado, está passando por transformações e precisa de um acompanhamento e não de responsabilidades que não lhe cabem no momento. Você percebe que você colocar uma criança para trabalhar hoje é o quê? É crime. Não pode levar. Você está fazendo um trabalho infantil, você está fazendo que aquela criança seja, que ela seja se esforçada além do que ela pode. Criança tem que estudar, criança tem que isso, tem que aquilo. Mas, olhando pela palavra de Deus, você percebe que a criança ela pode fazer tanto uma coisa quanto a outra. Ela pode fazer as suas funções de estudo, mas também ela pode ajudar em casa. Ela pode fazer as suas funções de estudo, mas ela também pode separar um tempo de aprender uma profissão com o pai. Ela pode fazer as suas profissões, as suas obrigações no estudo, mas ela também pode ter um tempo para ajudar a mãe, aprender algo com a mãe. E isso o mundo não quer. Isso os modos de hoje estão tirando dos pais. A autoridade. Irmão, o seu filho, a sua filha, é responsabilidade da família. Não é o governo, não é a escola. Ninguém doutrina os seus filhos. Você doutrina os seus filhos. Como? Pelo exemplo. Pelo exemplo de pai e exemplo de mãe. Você vai gerar filho e filhas conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Do jeito que você serve a Deus, do jeito que eu sirvo a Deus, Murilo vai servir também. Ou próximo disso. Se eu for um homem relaxado, se ele não me vê lendo, se ele não me vê orando, se ele não me vê compromissado, se ele não me vê me esforçando em tratar bem a mãe dele, sabe como é que ele vai ser? Da mesma forma. Da mesma forma. Ele vai ser um homem grosso com a esposa dele. Ele vai ser um homem, se eu for dessa forma, ele vai ser um homem agressivo com a esposa dele. Se eu for rude dessa forma, ele também vai ser um homem rude com a mulher dele. Por quê? Modelo.
Ele vai olhar aquele modelo e vai falar, se meu pai faz, eu também posso. Quem que vai sofrer? A esposa dele de amanhã. Da mesma forma, as filhas mulheres vão se espelhar em quem? Nas mães. Se as mães não forem boas mães, boas esposas, boas mulheres, de boa conduta, né? Que tratem bem seus maridos e seja, irmão, de um padrão que, tipo assim, você possa passar para o seu filho a seguinte imagem. O meu pai, ele é o herói da casa. A minha mãe é protegida pelo meu pai. Sabe por que o que acontece? Principalmente menina, né? O Alisson, as mulheres aqui. Lembre-se bem, se nós, como homens, não tivermos esse apego, esse amor por essas crianças, quando vier depois o Zé Droguinha, lá na porta da escola, ela não vai dar atenção para o papinho fiado deles. Sabe por quê? Eles vão ter como referência algo que já tem dentro de casa. Agora, por que tantas meninas e esses meninos eles têm essas condutas? Porque o menino pervertido, ele aprendeu isso e foi gerado alguém conforme essa imagem nele, amém? Foi gerado alguém nele e ele está reproduzindo algo que desde o começo já foi desenfreado. Ninguém disciplinou. Você não deve agir assim, você não deve falar assim, você não deve olhar para a mulher desse jeito, você não deve agir dessa forma. Ninguém podou, ninguém foi lá e... Meu filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. Você está agindo de forma errada. E para as meninas, a mesma coisa. Ninguém foi lá e foi esse pai presente. Ela não teve em casa aquele carinho, aquele amor. Então, quando vem o menininho, né, cheio de conversinha, cheio daquele mel, cheio daquelas historinhas, o que ele faz? Ele consegue entrar no coração justamente aonde faltou esse afeto paterno. E com os rapazes, a mesma coisa. As meninas talvez pervertem alguns por conta do quê? Ela entra no coração e chama a atenção daquele menino. E busca nele. Lógico, com intenções diversificadas, mas se pega, se tira do seio da família o menino, a menina. Por quê? Porque faltou em algum momento aquele cuidado com essas crianças. Aquela proximidade. Quando é pequenininho, o pai com a mãe sempre está perto. O pai com a mãe sempre está perto. O problema é quando ele começa a ficar independente. Porque daí ele começa a ser desenrolado, a menina já começa a fazer as coisas, o menino também. E eu não sei na onde que nós tiramos isso, né? Agora ele se vira sozinho. Agora ele faz tudo sozinho. Aí o menino, na fase da pré-adolescência, adolescência dele ali, ele passa praticamente sozinho. Ele vai para a escola, ele vai para o serviço, ele chega em casa, ele almoça, ele janta, ele vai dormir, no outro dia ele sai cedo. O pai e a mãe não tem tempo para conversar com esse menino. Meu filho, como é que você está? Minha filha, como é que está o seu dia? Como é que foi? Você tem tido contato com alguém na escola? Você tem percebido algo diferente? Tem alguém olhando para você de forma diferente? Meu filho, como é que estão as suas emoções? O que você tem sentido? O que você tem passado na escola? Hoje, esse dia eu vi no jornal de manhã, um pai, que ele simplesmente atropelou um menino. Né? Ele não jogou longe, mas ele bateu com o carro nesse menino, porque simplesmente o filho dele disse para ele que esse rapazinho que estava na calçada tinha batido nele na escola. E o menino dentro do carro contou para o pai viu o rapazinho na rua, foi lá e atropelou ele. Bateu nele lá, ele caiu, né? E falou para ele, volta na escola que nós vamos conversar lá. E deu um mau boato, na verdade era mentira. Não tinha batido nada, ele só foi na história do menino, né? Mas ele conhecia o quê? O filho que tem. E pela conduta do pai, de ir lá e agir assim, você já entende por quê, né? Por que o menino agiu daquela forma. Pela conduta do pai, de atropelar o menino, porque aparentemente deu um chute ou bateu no filho dele, você já percebe por que o filho mentiu para ver o mal do outro. Tá vendo, irmão, o que eu estou dizendo? Você vai gerar filhos e filhas conforme a sua imagem, a sua semelhança. Mas perceba uma coisa, entenda isso. Esses meninos, esses projetos, essas crianças, vamos usar as crianças, né? Que fica mais abrangente. Eles não são uma nova fórmula sua. Eles não são. Você não pode, eu não devo colocar sobre as costas do meu filho uma frustração que eu tive no passado.
Quer ver um exemplo clássico? O pai é um perna de pau de primeira. Você colocar 3 gols, ele na frente, ele erra ainda, sem goleiro. Qual que é o sonho dele? Esse menino vai ser jogador. Esse menino aqui vai ser jogador. O menino também não tem dom nenhum, né? Chuta com as 2 pernas juntas, mas ele vai ser jogador. Vai, por quê? Porque eu quero que ele seja. Aí o filho cresce, com aquela pressão, aquele negócio, com aquela ideia. Eu não posso decepcionar o meu pai. E aquele peso sobre o menino, aquele negócio. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja. Dentro da igreja. Murilo é o próximo pastor. Mas quem disse? Aonde que está escrito que tem essa hierarquia? Como que... da onde que vem esse chamado hierárquico dentro da igreja? Não existe isso. Se for da vontade do Senhor e ele tiver um chamado para isso, Deus despertará isso no coração dele. Mas não cabe a mim, hoje, impor isso a ele. Você vai ter que... Não. Você quer um sentido bem básico? Às vezes a gente está limpando aqui e às vezes ele não quer ajudar. Ele fala, Paulo, eu quero ficar lá dentro. Fala, pode ir, vai lá, descansa um pouquinho lá. Fica tranquilo lá. Por quê? Porque não é função dele. É uma coisa simples. Agora, não, você vai ajudar. Não. Hoje ele ainda, né? Se ele for por voluntariedade, ele vem, ele ajuda. Mas isso é porque eu não posso pôr sobre as costas dele uma função que é minha. E muito pai, muita mãe faz isso. Quer um outro? Quantos filhos você conhece que criou o irmão? Quantos? Um monte, né? Aí eu vou falar aqui, talvez você fique ofendido comigo. E não eu sei que aqui tem, e tem muitos lugares que tem também. E a maioria das famílias são assim. Um filho cria o outro, um filho cria o outro, um filho cria o outro. Ah, irmão, mas dá certo, mas funciona. Mas esse não é um padrão bíblico de ser. Não é colocar sobre o filho mais velho a função de criar o mais novo. Não é colocar a responsabilidade do meio de cuidar do menor. Ele ajuda, mas não é função dele. Ele faz, mas não é função dele. Ele coopera para isso. Ele ajuda a mãe, ele ajuda o pai, mas não é a função dele. Por que acontece isso? Famílias que, mais uma vez, não partiram de um princípio básico. O homem provedor e a mulher cuidando dos filhos. Por isso que hoje você vê famílias disfuncionais. Não tem aquela funcionalidade da palavra. A mulher está sobrecarregada, o homem sobrecarregado, porque os dois trabalham e não sei o quê, aí fica a casa. Aí quem que sobra? A criança. Criança. Quem que cria? A tia. A tia da escola. A tia que ora. A tia que vigia. A tia que cuida. A tia que busca. A tia que leva. A tia que vai na natação. A tia que vai na piscina. A tia que rola no chão, brinca na piscina, pula, vigia. Daqui a pouco vai estar chamando a tia de mãe. A mãe vai chegar em casa. Por que a senhora? Só mora aqui? A senhora mora aqui? Parece... Bom, a mãe está lá dentro, mexendo na panela. Aí vai lá ver a mãe, a babá. É a mulher que... Não, mãe. Porque é isso, irmão. É isso. Nós estamos desgastando a vida para quê? Para encher as crianças de coisas que amanhã ela não vai lembrar do carrinho novo, ela não vai lembrar da bicicleta nova que você deu, ela não vai lembrar da festa de 50 mil que você deu. Ela só vai lembrar, sabe do quê? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Onde eles estão? Onde nós estamos, irmão, na vida dessas crianças? O nosso papel ele é fundamental para que essas crianças cresçam num ambiente saudável. Quantas crianças você conhece? Ou já teve conhecimento que são totalmente hoje, qual que é a palavra que eu posso usar aqui? Traumatizadas pelo ambiente que viveu. Se eu fiz um teste, irmão, e aqui na casa a gente é meio terrível, sabe? Gosto de pegar umas peças aqui de vez em quando. Tava lá na cozinha, aí o Murilo tava ali jantando. Aí eu peguei, tava eu falei assim, aí eu comecei a falar mais grosso com ela. Tipo, um pezinho de briga, sabe? Falando com ela e olhando na sala, e olhando, né, para ver. Ele nem esboçou reação. E falei, ele não tá ouvindo, né? Ou alguma coisa tá acontecendo. Aí a gente ali, apertando mesmo. Por que você tá falando assim? Não sei o que, aquela situação de
Rússia e Ucrânia, né? Aquele clima hostil, né? Aí eu fui falar com ele, depois da encenação, mal feita, por sinal. Falei, você não percebeu nada? Você não ia fazer nada? Não fazer nada não. Depois vocês iam se ver com Deus. Olha, você vê, deu uma lapada nas minhas costas ainda. Depois você vai se ver com Deus. Mas o fato não é a questão de dar honra e glória para nós, isso não. Era só uma encenação, por quê? Quantos filhos e filhas, a hora que o pai fala um pouco mais alto, treme de medo. Treme de medo. Já passa um filme na mente. Meu Deus, agora meu pai vai dar na minha mãe. Agora é aquela gritaria, agora a panela voa, agora o arroz queima, agora a polícia vem. Não é assim, irmão? E tem que ser assim? Claro que não. Claro que não. Na verdade, tem que ser totalmente ao contrário disso. Nós devemos multiplicar e frutificar essa terra, mas conforme a imagem e semelhança do Senhor, um lar amigável, um lar amoroso, um lar abençoado. O homem e a mulher, como Deus diz, né, se constituem agora em família e vão viver ambos sendo uma só carne. A esses casais, e a gente sempre fala, né, a respeito de filho, você espera que a marido e a mulher, né, sejam casados, né? É o primeiro ponto para a gente partir para os filhos. O Salmo 127, do verso 3 ao 5, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Uma vez eu expliquei sobre essa questão dos inimigos, né? O costume do povo antigo era quanto mais filho, maior mão de obra barata, você não precisa pagar eles, você dá comida para eles, e qualificada também, né? Você vai lá e cobra eles para eles fazerem o negócio direito. E quando vinha o inimigo, é mais fácil você ir com uma tropa, né? Do que ir sozinho. Essa é mais ou menos a explicação desse salmo. Mas o verso 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor. Herança. Herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Talvez você entenda melhor na Nova Versão Internacional, que diz assim: os filhos são herança do Senhor e a prole, ou seja, algo geracional, e uma recompensa que Deus dá. Eu fiquei quantos anos, seu Murilo? 2 anos, né? 2 anos. E se você falasse, Rodrigo, como é que era a sua vida? Eu falei, não, era legal, era boa, era um casamento abençoado, mas eu não sei mais como seria sem o Murilo. E se eu tiver mais uma benção legal, quando era só o Murilo, mas hoje eu não saberia como que seria sem o segundo. E quando vier o terceiro? Também sem o terceiro. Por quê? É uma recompensa que Deus dá para aqueles que são casados, são os filhos. Agora, você pega uma linhagem mais feminina, mais feminista, né? Uma linhagem mais da mulher empoderada, do homem desmasculinizado. O que ele faz? O que ele pensa? Filho não. Filho não. Geralmente é o pai vegano, né? De coque samurai, de camisetinha dry fit, shortinho acima do joelho e sapatinho, né? De desfilar na avenida. Esse tipo de homem não quer ter filho. Por quê? Ele não quer algo que é geracional, que é algo que é uma bênção de Deus por ele. Mas ele quer que Deus abençoe o casamento dele. Senhor, abençoa o meu casamento. Aí Deus vai mandar um filho para ele. Não, Senhor, não era isso que eu... Mas meu filho, está previsto aqui, o Salmo 127 diz, é uma recompensa que Deus dá para aqueles que são casados. O quê? É uma bênção ter uma criança. É uma bênção ter um menino, é uma bênção ter um filho. Você vai ter o seu nome sendo perpetuado sobre essa terra até o Senhor voltar. Mas por quê? Por que todo mundo... todo mundo não, né? Vamos melhorar isso aqui. Por que grande parte das pessoas tem aversão a filho? Eu já fui isso, irmão. Já fui feminista. Já fui feminista. Por quê? Porque é egoísmo. Basicamente é isso. Quem quer acordar de madrugada? Quem quer estar comendo uma macarronada top, a criança encosta numa cadeira, irmão, e ela faz uma cara
Sabe aquela carinha assim? Você vai ter que parar de comer agora. Sabe aquela carinha? Quietinho ali. Uma concentração de força, de ânimo. Enchendo as fraldas. Quem que quer, irmão? Né? Você vai no restaurante. Aí você entra. Chega lá os casais, tranquilo, né? Marido, esposa, sem filhos, tranquilinhos. Aí vem você. Você, o carrinho, né? A bolsa, um kit fralda, a criança já vem alastrando tudo. Você vem cá, menino. Irmão, é trabalho. É trabalho que hoje ninguém quer. É uma bênção que dá trabalho, dá para entender? É uma bênção que dá trabalho. Mas a Bíblia diz que isso é uma recompensa que Deus dá. Amém? Mas é uma recompensa diferenciada, mas é uma recompensa. É uma herança. Você imagina que alguém te liga e fala assim, olha, vou te dar uma herança aí assim, de R$1 milhão. Quem é o louco que fala assim, não, não quero? Alguém faz isso? Não. Mas já percebeu como a gente bloqueia essa herança de vir? Quantos pais e mães, quantos são talvez até negligentes de falar assim, não quero filho. Não, porque, irmão? Não, porque eu não quero. Não, mas peraí, você não é cristão? Sim. Mas a Bíblia diz que para os casados, para a família, o filho é uma herança. Não, mas eu não quero. Não, não quero. Deixa mais para frente. Talvez um dia. Mas a maioria dos pensamentos é feito pela seguinte forma. São colocados os filhos como um gasto absurdo, um gasto estrondoso, salvo alguns casos de saúde, salvo alguns casos de complicações, você vai ter alguns gastos mesmo, além do normal. Mas, irmão, a maioria do gasto que eu tive com o Murilo foi de frescura nossa. Doris Kids. Caro, irmão. Mas tem Caedu, né? Tem brechózinho, baú Kids, é caro também lá, né? Tem métodos e meios de baratear o negócio. Mas não, meu filho é do bom e do melhor. Irmão, não sei ter isso. Não, mas porque eu não tive, ele tem que ter. Quem falou isso? Na onde que está isso? A criança nasce e mama no peito. Ela nasce e tem um alimento provido por Deus. Salvo alguns casos, você percebe. Salvo alguns casos, você vai perceber o quê? Que nós temos esse egoísmo antes. Não, porque o meu filho, ele precisa andar bonitinho. Ele precisa, não estou falando que você vai criar o filho de qualquer jeito, sabe, jogar. Não, eu estou querendo dizer que o nosso pensamento referente a filhos geralmente é negativo por conta de gastos excessivos. Mas a gente gasta muito mais. A gente gasta muito mais com a gente mesmo do que com os filhos. Eu conheço um rapaz que ele pagava, acho que era R$200 em 1 quilo de ração, 2 quilos de ração, com cachorro. R$200 em 2 quilos de ração com cachorro. Eu não gastava R$200 de fralda com o Murilo por mês. Não gastava. Mas, né, para cachorro sim. Para criança é gasto. Para cachorro é muita coisa. Para criança não. Para eu comprar um negócio novo para o carro que nem precisa, R$500, vai que vai. Mas para eu comprar um pareio de roupa, né, para uma criança, é absurdo. Tá vendo como é que às vezes o critério ele só serve para um lado e não para o outro? Isso faz a gente pensar o quê? Será que realmente os filhos são tudo esse mal que as pessoas pensam? Lembra como é que era o povo antigo? A tropa, a galera, como é que é? Não cresceu todo mundo? Não cresceu todo mundo? Ah, mas não comia do bom do melhor. Mas não cresceu, não teve mantimento, Deus não guardou, Deus não prosperou, todo mundo não avançou. E digo que com menos instrução, com menos habilidade, com menos métodos, com menos fórmula, aquele povo antigo criou homens e mulheres muito mais fortalecidos do que a geração de hoje. Que você não pode falar alto que ele trava, parece o Chaves, né? Vai enroscando. Não sabe ouvir. Filhos são bênção. Essa que Jacó menciona em Gênesis 33, do verso 4 ao 5. Ele se encontra com Esaú, e o verso 4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço.
e beijou e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse, Jacó disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado aos teus servos, ou a teu servo, no caso de Jacó. Irmão, filho, desde o Antigo Testamento, é bênção de Deus. E quantos, eu vou entrar aqui um pouquinho mais para frente em números, números específicos de hoje, você vai entender o perigo que nós estamos correndo. Quando a Bíblia fala que é o fruto do ventre, é a recompensa, ele está falando que ele está destacando o processo natural do parto como uma bênção divina. Olha, você gerar, você produzir, você conseguir dar vida, é uma bênção divina. E isso era utilizado no contexto do Antigo Testamento como? A mulher que gerava muito era abençoada. A mulher que não gerava carregava um certo tipo de preconceito, de maldição. Lembra da oração de Ana e Penina sobre o homem Eucana? Como é que era? Penina, aos olhos de Ana, abençoada, vários filhos, né? E Ana se sentia excluída. Por quê? Porque não tinha filho. Viu como é que mudou? Hoje Ana está assim, essa Penina é louca. Pra que ter tanto filho desse jeito? E não sei, tá vendo? Enquanto uma orava, Senhor, me dá um filho que eu devolvo ele para o Senhor, a outra estava lá, cheia de filhos, agradecida. Por quê? Porque aquilo era um sinal de bênção para a família. Bênção para as famílias. Se você olhar hoje o Estado Islâmico, aquele pessoal lá tem crescido por quê? Porque eles recrutam bastante. Eles pegam bastante de pessoas para fazer parte do exército deles. Mas sabe qual que é a outra fonte de crescimento que eles têm? Proliferação. Fazer com que as mulheres procriem conforme a imagem e semelhança deles. O menino, criança, já tem contato com fuzil, com armamento. Para quê, irmão? Para guerra. Para matar, para ir. Eles não têm dó de pegar a criança e ensinar ela a cortar a cabeça de alguém que vai contra eles. Agora o crente, ai não, porque é uma dificuldade esse mundo. Quando foi fácil criar filho? Quando foi fácil? Irmão, na época da igreja primitiva, era uma bênção, irmão. Era uma bênção. Com Paulo aspirando, né, ameaça de morte sobre os cristãos. Nero tacando fogo com mulher grávida lá na arena. Quando que foi fácil? Nunca foi fácil. Nunca foi. Hoje, irmão, você pega um saquinho preto de lixo, você vende, você traz dinheiro para casa. Você pega uma enxada, ninguém mais quer trabalhar duro. Você vai nas beiras aí, você pega, carpinha no lote, você arruma o dinheiro, você traz para casa. Você faz, você ora, você busca, você trabalha, você consegue sustentar seu filho. Foi assim que seu avô criou seu pai. Foi assim que seu pai provavelmente te criou. E a geração de hoje, ai, eu tenho medo porque filho não dá, filho não sei o que, filho é resultado, filho é problema, filho é gasto. Sim, mas filho também é força. Filho é força. Filho, você olha para ele um dia e você fala assim, nossa, eu vou ficar dormindo, não. Aí você fala, não, eu tenho que ir lá, que o menino gosta de tomar um danoninho, né? Ele gosta de fazer uma brincadeirinha, ele está precisando de alguma coisa, ele vai precisar disso aqui, então eu vou me esforçar para ir em busca. Filho é força. Agora só você por você mesmo, não, ele não está aqui, né? Ele está jogado aqui, né? Mas o homem moderno, ele não quer isso. Ele não quer. Olha só, Deuteronômio 28:4, a palavra do Senhor diz mais uma vez que os filhos, eles são uma recompensa também para aqueles que são obedientes. Aí você fala assim, irmão, mas isso é absurdo, porque até quem não é obediente, eles também recebem os seus filhos, sim, mas repara um detalhe, a ordem para gerar conforme a sua imagem e semelhança não foi dada somente para os cristãos, somente para aqueles que servem a Deus, não, foram dadas também para a humanidade. Cresçam e frutifiquem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Quando você olha no Deuteronômio 28:4, a palavra do Senhor diz, verso 1, do verso 28, do 1 ao 4, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aquele que é fiel ouve a voz do Senhor, e Deus envia bênçãos. Primeiro, verso 3,
Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Verso 4. Bendito o fruto do teu ventre. Está vendo? Deus, logo nas primeiras bênçãos que ele envia para os seus servos, é o que? Bendito o fruto do teu ventre. Qual que é o fruto do ventre, irmão? Banana? Maçã, manga? Não. Filhos. Filhos são o fruto do ventre. E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, tudo é bênção para aqueles que são fiéis ao Senhor. Por quê? Se você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. Se você honra o Senhor, se você fala, Senhor, eu estou aqui para cumprir o seu propósito, Deus envia o Filho, Deus envia a provisão, Deus envia a graça. O que nós devemos fazer? Ser forte e corajoso, que o Senhor será por nós. Amém? Agora, repare aqui, ó. Vamos sair um pouco para o âmbito espiritual e vamos agora para o âmbito secular. A porcentagem de famílias brasileiras que desejam ter filhos tem diminuído ao longo dos anos, refletindo sobre mudanças sociais, econômicas e culturais, né? A gente já tem falado aqui. A questão de dinheiro, a questão de emprego, a questão de o seu mundo mais difícil, tudo isso tem interferido no conceito de filhos. Ah, não quero porque o mundo está muito perigoso. Tá, vamos lá. Uma pesquisa realizada em 2018 revelou que apenas 19% dos brasileiros pretendiam ter filhos nos 2 anos seguintes. 2018, 19 e 20 eram anos, né, que foram perguntados, e nesses 2 anos, somente 19% queria realmente ter filho. Ou seja, a cada 100, 19 responderam que sim, pretendo ter filhos. Sendo 17% dos brasileiros por gravidez normal e 2% por adoção. Por outro lado, 79% não tinha essa intenção no período mencionado, né? Algo lógico, se 19% não queria, os outros 2% também, sobra ali os 79% que não tinha intenção de ter filhos. 80% de uma população não queria ter filhos. Motivo esse: sociais, econômicos e culturais. Você não vê aqui o exemplo bíblico sendo citado, não. A pesquisa foi feita, sim ou não? Não. Olha agora só esse período aqui, ó. A taxa de nascimento tem caído cada vez mais significativamente, passando no ano de 1960. Então, aqui de 60 aqui? Não, né? Acho que aqui é o quê? De 70 para cima? 80? Quem que é de 1980? Não existe 1980? 64. Da época da senhora para frente, então. A média de filhos naquela época era de 6 por mulher. Né? Lembra da sua avó? Seu avô? A galerinha, né? A tropinha. Hoje, nós temos a média de 1,62 filhos. Não dá nem 2 por casal. Não dá nem 2. Sendo que a média segura para que o mundo continue indo bem, é chamado de taxa de reposição populacional. Essa taxa de reposição, ela calcula que cada família precisaria ter uma média de 2,1. Como é que eu vou ter 2,1 filhos? Põe 2. 2 filhos por família. Esses 2 filhos por família, eles compensariam a morte de crianças que morreram antes da idade reprodutiva, né? E também a proporção de pessoas que não têm filho. Ou seja, para ter uma compensação, para que o mundo continue girando, para que as coisas continuem avançando, para que as famílias cresçam, para que tudo continue bonitinho andando, precisaria de cada pessoa ter 2 filhos. Mas isso não está sendo atingido. Por quê? Pensamentos como o que a gente estava dizendo antes. Não, melhor não. Filho não. Eu nem sei se eu vou ficar com a mãe dele, com essa mulher aqui. E eu vou ter filho com esse marido, não. Mas a gente não quer os filhos. Mas o ato da reprodução, isso não para. Né? O ato da ser vergonhice não acaba. Você vê
Você viu como é que é o convite para o carnaval? Né? Você percebeu como é que é o convite para o carnaval lá? O que eles oferecem? É um lugar que você vai. Você pode ser roubado, dois irmãos deixam o celular em casa. Você pode ser morto, porque tem a questão da violência. Se você for ter relações, você deve se prevenir que você pode pegar uma doença. Olha o convite. E está lotado. Está lotado. Isso não é perigo, né? Para isso não tem perigo. Mas para todas as outras coisas que envolvem uma criança, um filho, é tudo perigoso. Ah, é perigo isso, é perigo não ter o que comer, é perigo doença, é perigo não sei o quê. Mas a gente está exposto a perigo todos os dias. A gente está exposto à morte, a gente está exposto a notícias ruins todos os dias. Mas com o filho não pode. Os filhos não podem. Outro ponto a ser tratado também, dados sobre o uso de contraceptivos entre cristãos. Esse é um assunto delicado, porém, que deve também ser dito. Em 1980, o estudo indicou que 77% das mulheres evangélicas utilizavam métodos contraceptivos modernos, em comparação com 75% das mulheres católicas, né? Mas o número está perto. Se você olha pela palavra de Deus, qual que é a ordem bíblica? Crescer e multiplicar, né? Alguns casos realmente devem ser estudados, como por exemplo, a mulher corre risco de saúde, né? Quando alguns casos já é alguma gravidez um tanto quanto complicada. Porém, se você entende que o filho vem do Senhor, uma recompensa que Ele dá, por que as pessoas evitam tanto? Você já leu a bula de um contraceptivo? Você já leu o que está escrito lá? Bom, o negócio é um veneno perigoso. E qualquer ginecologista de respeito, ele vai te avisar sobre isso, né? Trombose, várias outras coisas são alteradas por causa daquela injeção de hormônio. Mas aí, irmão Júnior, o que acontece? O anabolizante não pode porque é bom e mata. Mas você se entupir dessas coisas, tá tranquilo. Não vindo criança? Tranquilo, irmão. Tranquilo. Não é tranquilo não, irmão. Isso é um pecado contra o Senhor. Eu sei que muitas pessoas têm aversão sobre uma mensagem assim, porque, irmão, você está falando bobeira, então a gente vai encher o mundo. Se não for a vontade de Deus, você não vai encher, irmão. Você não vai encher. Eu tenho um filho até hoje, né? 2. Vamos corrigir aqui. Até hoje. E em nenhum momento, né? Já faz um bom tempo que é usado essas porcariadas aqui. Ah, mas é Deus que dá vida. Você já viu quando as pessoas, essas mulheres engravidam, nessas cracolândias aí que tem por aí? Você viu como é que é aquilo? Não, é incrível. Você vê que é Deus, realmente é Deus, quem dá vida na hora certa e Ele tem um plano para tudo. A mulher, acho que esse microfone é mais forte. E consegue levar uma gestação até o final. E você pega, às vezes, essa semana mesmo, eu já vi uma notícia de um parente que ela perdeu a gestação. 25 anos, sem problema nenhum, perdeu a gestação. Perdeu, e aí, irmão? Como é que você resolve isso? É Deus quem dá, é Deus quem toma, é Deus quem dirige. Agora, só tem filho quem pratica desse ato. E só vem como bênção esse filho que parte desses princípios bíblicos. As pessoas andam por aí, né, varrendo a população, sem medo, sem critério nenhum, mas não querem ter a bênção, não querem acertar a vida. Irmão, essa conferência é para a igreja, mas para aqueles também que ouvem, que vão assistir, ou que em algum momento vai ter o contato com isso, entrem nesse molde. Nós devemos entrar nesse padrão. Por isso que quando começa o namorinho, aquele negócio, você olha, já serve, vê se é esse menino mesmo, já alinha a vida. Por quê? Porque a intenção é formar famílias, e essas famílias saudáveis, para que amanhã as crianças não sofram por conta de decisões erradas hoje. Decisões erradas nesse momento agora, que é como você deve pensar. Agora, os filhos não podem vir, por quê? Ah, irmão, não quero filho agora porque eu preciso trocar de carro.
Ah, irmão, não quero filho agora, porque eu preciso curtir o meu marido, curtir a minha esposa. Eu tenho, esse dia, faz um tempo, né? Nós vamos passar uma noite ali, irmão, aqui no Monte Verde aqui. Só de um dia para o outro. E aí, tio Murilo, né? A benção. Aí o pensamento era, deixa ou não deixa? Né? Deixa com alguém, deixa com a avô, deixa com a avó. Aí o meu pensamento que foi o quê? O menino sofreu com a gente aí, né? Durante todo o tempo, correu com a gente, passou os apuros que nós passamos. Agora que entrou a hora de comer a carne, a gente deixa. É judiação. Você tem que ter o seu momento com a sua esposa, a esposa tem que ter um momento com o marido, mas não tem essa intimidade tanto de largar, de deixar, de abandonar, de, sabe, quantos pais, quantas mães viajam e largam as crianças e abandonam, sabe, e não quer saber, e aquele relacionamento frio, né? Ai, eu tenho que curtir, ai, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu estiver ganhando X, não vai ter. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Ah, quando eu tiver um carro melhor, você vai comprar esse carro, você vai ficar endividado, você vai falar que agora eu não posso comprar, porque agora tem carro, tem que pagar. É sempre assim. A situação do mundo está perigosa. Agora, tem outros também, né? As mulheres, eu não quero ter filho, porque vai estragar o meu corpo. Vai estragar o corpo, não vai ficar legal. Com coisa que já é lá, né? Aquela né? Com coisa que já é aquela sensação. Irmão, os filhos são bênção do Senhor. Você crê nisso? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Esses filhos, eles devem vir ao mundo. Vêm ao mundo, eles necessitam de uma família verdadeiramente equilibrada na palavra de Deus. Os filhos vêm, a função dos pais é dar o lar, aconchego, paz, amor e ensino da palavra para essas crianças. Que eles possam viver um ambiente tranquilo, sem guerra, sem esse conflito armado do pai com a mãe. Não pode. Eles sofrem por isso. Pais que correm pelos seus filhos, que cuidam deles, que se dedicam a eles e que principalmente ensinem o caminho da verdade para eles. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4 diz assim: vós filhos, os filhos aí, ó, criançada aí, ó, Murilo, Alice, Miguel, presta atenção, ó. Os filhos têm que ser obedientes aos pais no Senhor, porque isso é justo. Amém? Amém, irmão? Amém. Quando o pai fala com você, você tem que obedecer. Alice, quando seu pai e sua mãe falar com você, você tem que obedecer eles. Miguel, quando seu pai e sua mãe falar com você, você tem que obedecer eles, meu filho. Tá bom? Amém? Tem que obedecer, porque isso perante o Senhor é justo. Agora, eu quero só abrir um parênteses aqui, você preste bem atenção, que existe por vezes algumas complicações, por exemplo, a respeito do pai ímpio, da mãe ímpia. Ah, irmão, mas o meu pai não é ímpio, minha mãe, eu não vou obedecer. Não, irmão. Só tenha em mente uma coisa: você deve honrar o seu pai e sua mãe. Você deve dar a ele a devida honra, que ele é o seu genitor, ele é a sua genitora. Verso 2 diz: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora, se esse homem, se essa mulher, eles te dão princípios que são contra a palavra de Deus, posicionamento. Amém? Posicionamento. Você não vai ofender, você não vai humilhar, você não vai ultrapassar aquilo que lhe é de direito. Porém, a palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra do Senhor em primeiro lugar. Honrando seu pai, honrando a sua mãe, dando honra ao nome do pai, ao nome da mãe, você vai bem. Verso 3: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Tem pai, tem mãe, irmão, que é um problema para o filho. Só arruma para a cabeça do filho, só enche a paciência do filho, só suga o filho. E me diz, os pais entesoram para os filhos.
Os pais doam para os filhos. E esses filhos crescerão e doarão também para os seus filhos. E isso gera uma continuidade. Amém, irmão? Amém. Crie esses filhos. Por quê? Se você não criar eles na doutrina, na demonstração do Senhor, o mundo vai criar. O mundo vai vir com tudo para cima deles. Observe bem que quando você provoca a ira dos seus filhos, você leva eles ao extremo, você aparentemente serve de Deus. A imagem que o seu filho tem é desse homem, dessa mulher que vai para a igreja, que observa, que cobra, mas que tem essa provocação sobre eles. Não dá paz para eles, não dá a eles a devida criação, o devido amor, o devido zelo. Nós devemos cuidar deles, irmão. Por quê? Por vezes eles não vão ficar bravos com você, eles vão ficar bravos com o Senhor que você serve. Pai, eu vou querer ir para a igreja. Olha o jeito que aquele homem não sai da igreja. Olha o jeito que ele me trata. Olha o jeito que ele me bate. Ele não me educa, ele me espanta. Ele não me cria. Ele abusa da maneira como ele me doutrina. Isso não é educação. Isso não é educação. Provérbios 22:6, que você conhece. Educa o menino, ou ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Sabendo que a gente está vindo num trilho? Marido, mulher, filhos, como os cristãos pensam a respeito de filhos, são fardos pesados de gasto. Mas a Bíblia diz que não é assim que funciona. Os pais devem educar os seus filhos. Agora você viu que o livro de Efésios fala que não deve provocar esses filhos aí. Os filhos, por sua vez, devem ser obedientes a seus pais. Irmão, eu escutei cada coisa da minha mãe. Você fala, meu Deus do céu. Mas tem que honrar ela, meu pai. Todos eles. Todos eles dois, né? Pai. Outro ponto. Agora entra para o lado da igreja. A função da igreja na vida dessas crianças, na vida desses meninos. E esse aqui é um assunto polêmico, mas meu posicionamento é esse. Joel capítulo 2, do verso 15 ao 16. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, os mais velhos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O povo de Deus precisava de um avivamento. O povo de Deus precisava de restauração espiritual. O povo de Deus precisava de um favor de Deus naquele momento. Qual é a função do profeta? O que o profeta diz? Convoca geral. Chama todo mundo para a consagração. Chama todo mundo para uma reunião solene. Chama todo mundo para jejuar. Chama todo mundo para orar. Chama todo mundo para santificar. Se ajuntem todos e busquem a face do Senhor. O que você vê hoje? A igreja totalmente mutilada. Totalmente mutilada. Não tem sentido, irmão. Não tem sentido você tirar uma criança do culto. Não tem sentido. Biblicamente não tem sentido. Dentro da igreja não tem sentido. Não faz sentido você tirar uma criança do culto. Irmão, mas ele não presta atenção. Tem adulto que não presta, irmão. Tem adulto que não presta. Né? Irmão, mas eles não param. Mas você não consegue dominar uma criança de 15 quilos, 10 quilos, 8 quilos. Mas ele não presta atenção. Deixa ele sentadinho. Mantenha ele aqui. Ele vai parar. Ela vai parar. Você também seja exemplo para eles. Irmão, meu filho não para na igreja. Aí você vai ver. Senhor, dá sabedoria, senão eu vou ultrapassar meus limites. Você vai ver a bênção que é o pai. O pai, ele entra na casa dele, o rim dele está lá, irmão. O rim dele está sendo alimentado por sangue, ali por água. Porque não tem. Mas ele chega na igreja e vira um camelo, filho. Um camelo, que parece que ele vai andar 75 dias depois com o tanto de água que ele bebe da igreja. Dá conta de água para ele pagar, porque não é possível. O tanto que levanta para ir no banheiro, o tanto que levanta para beber água. O pai está lá. E isso quando não está no altar.
terminar nesse exemplo. Irmão, esses olhos que a terra um dia de comer presenciou. A mãe, no conjunto do coral, ela terminou de tocar, ela arrancou um celular, deu na mão do filho, irmão, diante de toda a igreja. Toda a igreja, normal, tranquilo, ninguém fala nada. Aí o filho cresce e não quer saber de Deus. O que você vai ouvir dessa mãe? O que você vai ouvir dela? Criei na igreja. Você não criou na igreja, você levou ele, você jogou ele lá dentro. Você tira o celular dele, ele não vai saber nem onde que ele está. Agora já chegamos, mas não estava. Está na igreja, filho, não sabe. Não prestou atenção, não ouviu nada. Não viu a reverência do pai, não viu a reverência da mãe, não viu o comportamento de ninguém, mas é uma dança. O pregador lá e o pai longe, a mãe longe e a criança no celular. Irmão, isso não é educar a criança no caminho que deve andar. Isso não é ensinar a criança no caminho que deve andar. Não é. O costume hoje é escolinha. Uma escolinha para as crianças. Aí você vai ver o nível da professora da escola. Que a Páscoa é o coelho. Eu estou falando quando eu passei isso. Vamos arrumar o coelho para pôr no chocolate. Que coelho, irmão? Que coelho? Coelho dentro da escola, na igreja, misericórdia. Coelho. Se a igreja dá um coelho, você tem que bater nesse pastor que permite isso. Que coelho! Mas só uma lembrancinha. Dê só um chocolate, meu, pelo amor de Deus. Não troque o simbolismo, não mude as coisas. Vamos tirar as crianças. Aqui, quer um avivamento? Reúne todo mundo. Aí você cria o filho lá, que ia brincar, o culto para ele é ir correr na salinha, desenhar o patati e o patatá, brincar de vivo ou morto, bater no amiguinho, e não sei o que, e problema. Aí daqui a pouco ele está com 5, 6, 7, 8 anos. Agora tem que sentar aqui. Aí põe ele lá ouvindo, não acabou, porque ele nunca ouviu. Aí o filho vai falar, né? Na idade, né? Nossa, que chatice, né? Agora, deixa que desde o começo. Desde o começo. Tá chato. Vai ser chato a vida inteira. É assim. Mas eu não gosto. A gente também tem hora que não gosta, mas é que não tem que ver. Mas você é duro demais. A vida é dura mesmo, ela bate forte. Seja homem. Assuma a sua posição. Acorde para a vida nas coisas, não é só brincadeira. Agora o filho fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Tem que tomar conta, tem que trazer essas crianças para o culto, tem que ensinar eles como fica de pé, a hora que tem que sentar, como é que é a oferta, por que a palavra é assim, por que é assado, por que a gente anda desse jeito, por que a gente não fala as coisas que não fala, por que a gente não fala o porquê, explica o porquê. Hoje eu ouvi um negócio que eu fiquei desmado. E eu acho que não vai evoluir, mas evolui. Gabriela, o que um urso pode fazer para você? Não, bem por cima. O que um urso? Numa camisa, um urso, um bicho, vamos melhorar. O que um bichinho de pelúcia pode fazer hoje? Zero. Mas para alguns, não pode. Um urso não. Uma porcaria de um urso não pode porque é pecado. Mas ir para a igreja? Ir para a igreja não vai comigo. Não vai. Dá. Tudo é o demônio, tudo é espiritual. Mas por que não pode? Porque não pode. Mas por que eu não posso ter um bichinho? Por que não? Por que eu não posso comer uma bolacha com o desenho do urso? Estou falando fatos verídicos, irmão, verídicos. Venéricos. Por que eu não posso comer uma traquinas com carimbo do urso? O urso vai engolir, não vai. Irmão, devora essa traquinas logo, que, meu Deus, tudo é pecado, mas o que é pecado não ensina. Meu filho, você não pode comer isso por causa disso. Será que
que então dá um motivo para a criança. Essas cabecinhas são pensantes e eles vão maquinar alguma coisa. A hora que começar a descobrir, ninguém segura mais. Aí não adianta vir mover céus e terra em campanha, meu filho, que você negligenciou todo o ensino. Aí quer passar pano. Ai, mas eu criei todo mundo na igreja. Ah, irmão, misericórdia, irmão. Não é assim, não. Tem que dar exemplo, ensinar para ele. Meu filho, a gente não age assim por causa disso. Amém? Você entendeu? Você compreendeu por quê? Aqui, ó, a Bíblia fala isso aqui. A gente não se veste dessa forma, a gente não anda na rua desse jeito por causa disso aqui, filho. A gente tem que ter por dentro, ele tem que dar testemunho. Agora, pega uns negócios. Você não pode assistir um desenho, você não pode ver um não sei o quê, você não pode chutar a bola, você está chutando a cabeça do Satanás. Você não pode chutar isso. E não pode usar uma bermuda porque eu não sei o quê. Qual que é a diferença da perna da mulher do homem, irmão? Do joelho para baixo? o cabelo na perna, né? Mas dependendo da religião, nem isso. Porque a perna do homem e da mulher é a mesma coisa. Ô irmão, misericórdia, irmão. Estou falando aqui para você porque é verdade. Sei que você se escandaliza comigo, mas não tem como vocês falar que eu estou mentindo. Vocês sabem das coisas, vocês não são leigos. Vocês já viram alguma criatura dessa andando por aí? Não sei onde vive, o que come, onde mora, mas congrega as crianças, bota essas crianças nos cultos e leva elas, fala, Jesus está aqui, Senhor. Coraçãozinhos lindo, liso, puro para o Senhor. Invada esse coração. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. Amém. Jesus disse, Mateus 19, 14. As crianças o rodeavam. Isso mostra, irmão, que um bom líder religioso, ele tem apreço pelas crianças. Ninguém gosta de gente que é ruim, principalmente criança, né? Criança, ela sabe quem gosta dela. Por isso que eu acho que às vezes ele tinha o seu ponto um pouco mais carismático com as crianças. Aí as crianças o rodeavam e em certo momento, nesse capítulo 19, os discípulos começaram a tirar essas crianças aqui que é só atrapalhando. E quantos desses tem dentro das igrejas? Está vendo? Como é que é fácil você quebrar alguns argumentos? Vamos tirar a criança dos cultos porque elas gritam na hora que está gravando. Vamos tirar a criança dos cultos porque elas correm aqui em cima do altar. Vamos criar as crianças dos cultos? Jesus falou assim, não, tira não. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, porque o reino dos céus pertence a tais, ou elas pertencem ao reino. Cresçam juntos, se fortaleçam juntos. Essa é a nossa função. Como pai, como mãe, como avó, como tio, como tia, como avô. Peraí, dou neto, vou morar por aqui primeiro. Ah, tá na sua casa? Vamos, enfim, é assim que a gente age. Não, você não pode pegar, você quer dessa forma. Ensina, irmão, faça o conhecimento. Conheça o Senhor e faça o conhecido. Amém? Você quer ter uma família saudável? Cumpra esses princípios. Traga as crianças, bota elas aí. Ensina elas, dê exemplo dentro de casa. Cuida delas. Mostra para elas. Aí você pode pensar assim, irmão, mas eu não tenho padrão para isso. Você sabia que até errando você pode ensinar? Até errando. Porque essas crianças, eles não esquecem, irmão, as coisas que a gente fala. Se um dia você for delegado preso, você fala assim, peraí filho, agora eu vou mostrar para você como que conserta as coisas. Vamos lá, vou lá mostrar, vamos lá pedir perdão para a mãe, vamos lá pedir perdão para o pai, vamos lá, eu errei perto de você, eu não dei o bom testemunho. Ensina as crianças, que você vai ver esses filhos crescerem firmados na palavra, doutrinados pelo Senhor, até porque eles não são seus, eles são de Deus. Eles são de Deus. E quantos pais e quantas mães darão conta dessas almas perdidas, porque não inculcaram nas mentes dos seus filhos nada da palavra de Deus. Nada. Não sabe nada. Não sabe uma
no versículo nada da palavra. Por quê? Não foi colocado, é a nossa função. Inculque nos seus filhos e nos filhos de seus filhos. Mandamento para o pai, mandamento para os avós. Filhos, os filhos dos filhos. Inculque na cabeça deles, ensina eles. Essa é a função da família. Não é o governo, não é o presidente, não é a escola, que está cada vez pior. É você. Você tem essa função. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.